Fala meu povo, que alegria, Diogo Cardial aqui. Você já se sentiu cansado demais? Sentiu que você estava sem energia, inclusive para buscar coisas que te façam ter energia? Sentiu que a sua vida estava assim, muito parada, muito cansativa, você estava muito esgotado? Se sim, fica até o final desse vídeo, porque eu quero te dar 9 dicas para te ajudar a ter mais energia. E tudo isso tem a ver com uma coisa chamada carga elétrica. Carga elétrica, ela é essa energia bioelétrica que tem no corpo humano. É a energia que é produzida não por uma bateria, que tem o polo positivo e negativo, mas sim por uma membrana celular. Uma membrana chamada membrana mitocondrial. Ela funciona como uma bateria. Em vez de você ter um polo positivo e negativo, onde o elétron ele corre de um lado para o outro, gerando a carga elétrica, na membrana mitocondrial você vai ter um lado negativo e outro lado positivo da membrana. A carga elétrica ela anda por essas membranas e ela sim produz energia elétrica. Essa energia elétrica, essa carga elétrica, ela é de um lado utilizada como forma para que a gente consiga mover os nutrientes para dentro da célula e assim fazer a síntese do ATP, que é adenosina trifosfato, gerando então a energia mecânica que a gente usa para mover tecidos, mente, corpo, para falar, para fazer tudo. A gente precisa desse ATP. Mas de outro lado também, essa carga elétrica, essa microvoltagem que existe nas células, ela percorre o nosso corpo em todo e ela que alimenta também os nossos chakras, os nossos centros de força, e também é ela que compõe a Kundalini, a energia Kundalini, a energia sexual, a energia vital, a energia criativa. Criativa porque a partir dela você também cria uma vida, cria um filho, mas você também cria projetos, você tem ideias, você é Deus criador da sua realidade. E tudo isso começa com o quê? Começa com o exercício físico, gente. O exercício físico é a primeira dica, a primeira etapa para você poder gerar a carga elétrica. Porque quando você estressa eletricamente alguns tecidos, entre eles o tecido muscular, você produz mais carga elétrica e você produz mais mitocôndrias. Mitocôndrias são pequenas usinas de energia que tem dentro da nossa célula, elas têm aos milhares. E quanto mais a gente faz exercício físico, mais as nossas células elas vão sendo estimuladas a produzir mitocôndrias. Então você aumenta muito mais o potencial energético de alguns tecidos que de outros. Por exemplo, se você faz bastante atividade física, você tonifica os seus músculos, você produz mais carga elétrica no corpo como um todo e você produz mais capacidade elétrica, ou seja, capacidade de reter energia em alguns tecidos, por exemplo, os músculos. Tanto porque os músculos eles vão crescer, vai ter hipertrofia, quanto porque você vai ter um acúmulo, um aumento, na verdade a mitocôndria ela vai crescer e depois vai se dividir ao meio, isso é chamado de fissão celular. Vocês lembram, gente, das aulas de biologia na escola? Eu lembro, pois eu fiz 2 anos de cursinho. Então, o exercício físico ele é muito importante, não só porque você produz então, uma tonificação muscular e isso gera frequências vibracionais que vão gerar outras frequências de prosperidade, abundância, de saúde, de vitória na nossa vida, como também a gente vai gerar a carga elétrica. Essa carga elétrica nutrindo nossos chakras, nossos centros de força, elas vão fazer com que a gente tenha as nossas habilidades mentais desenvolvidas. Ah, mas Gil, para que eu quero ter habilidade mental de clarividência, por exemplo? Você quer ter habilidade mental de clarividência? Não porque você vai trabalhar como uma cartomante, vendo a hora das pessoas, mas porque esse desenvolvimento energético ele também gera um desenvolvimento consciencial. Uma pessoa que consegue desenvolver a sua carga elétrica, a sua energia, os seus músculos para desenvolver as habilidades mentais, ela também consegue ter mais compreensão da vida, consegue ter mais discernimento e consegue assim ter uma vida mais feliz e ajudar as pessoas a terem vidas felizes também, que é para isso que a gente está nesse mundo. Então é muito importante o exercício físico e essa é a primeira dica para a gente poder aumentar o nosso potencial energético, aumentar a nossa energia. Muita gente fala que não tem energia para fazer exercício físico, só que a gente erra ao pensar assim, porque o nosso corpo é um dínamo. O que é um dínamo? Dínamo ele é uma estrutura elétrica que quando funciona produz mais energia e o nosso corpo é assim também. Quanto mais a gente coloca o nosso corpo para funcionar, mais energia ele produz. Então você tem que primeiro realizar, você primeiro tem que movimentar para depois ter energia. Energia é Deus, Deus é ação, oração é hora da ação. Deus é energia em movimento, você só é um Deus criador da sua realidade, dessa nova realidade,
se você estiver em movimento, também através do exercício físico. Então deixa a preguiça de lado e às vezes a gente só precisa de um primeiro passo, sabe? Não precisa ficar pensando demais. Se tá com preguiça de fazer atividade física, só vai. Não pensa que vai doer, não pensa que tá frio, não pensa que não tá um bom dia, só vai. Vai, e quando você estiver lá no meio, você não vai se arrepender, é sempre muito recompensador. Você nunca se arrepende de ter feito atividade física. Aí dentro dessa questão da mitocôndria, existem outras condutas que melhoram muito a biogênese mitocondrial. O que é isso? É simplesmente a criação de mais mitocôndrias e assim você tem mais energia, mais carga elétrica, mais kundalini, mais vitalidade, mais frequências. Uma delas é o jejum, né? O jejum intermitente. Por quê? Toda vez que você produz um estresse no seu corpo, né? Seja um estresse oxidativo, um estresse calórico, você fica com falta de alimento, o nosso corpo ele tende a se adaptar. E uma dessas adaptações é produzir mais mitocôndrias para que o seu corpo fique mais eficiente energeticamente. Ou seja, se está faltando comida, o seu corpo vai querer pegar aquela comida que está chegando que é pouca e transformar em mais energia. Então você vai ter mais mitocôndrias que transformam aquele alimento em mais energia, né? E então o jejum intermitente ele é muito bom para que a gente consiga, além de ter clareza mental, além de ter foco, além de se a gente poder se encontrar mais com a espiritualidade, a gente também ter mais eficiência energética e assim poder também ter mais potencial de criação. Jejum intermitente é intermitente porque você não faz sempre. Existem vários protocolos, procurem, mas o que a gente pode perceber é que no mínimo 12 horas a gente vai colher resultados muito fantásticos. E não é difícil, gente, fazer jejum intermitente. Imagina que você vai jantar às 8 horas da noite, você pula o café da manhã, pronto, meio-dia já está almoçando, deu 16 horas de jejum. Ah, mas eu vou sentir muita fome de noite. Então, janta às 10, né? Janta às 10, aí você vai e almoça às 12 horas. Isso vai dar 14 horas de jejum. Então, é uma coisa assim que a gente pode fazer pelo menos 2 vezes por semana. E o segredo é esse, a gente sempre está surpreendendo o corpo, surpreendendo o organismo, para que ele não entre em homeostase, no efeito platô, para que ele não se acomode. E é para isso que também serve o jejum intermitente. Além disso, o jejum ele serve também para que a gente consiga pegar as células que eles são defeituosas, algumas toxinas que estão no organismo, e o corpo ele vai comendo, né, esses compostos químicos, orgânicos, porque ele precisa de energia, então ele vai limpando também o corpo. E aí acontece o quê? A desintoxicação. A desintoxicação, ela também é muito importante para a energia, porque quanto menos toxina você tem comprometendo os processos bioquímicos, mais você cria mitocôndrias novas. Então, se desintoxicar, comer alimentos saudáveis, comer alimentos, né, que não tenham conservantes, químicos, acidulantes, corantes. Sempre que você lê num rótulo aquele INS alguma coisa, INS 202, INS 220, é veneno. Não come aquilo, gente. Glutamato monossódico, realçador de sabor, veneno. Coca-Cola, veneno. Ah, mas Diogo, eu só tomo de vez em quando, então eu mantenho o equilíbrio. Gente, não é equilíbrio. Você tomar veneno de vez em quando não é uma coisa equilibrada. É que nem falar pra você, eu só fumo crack de vez em quando, né? Dia sim, dia não, eu tô fumando aqui uma pedra. Final de semana só fumo crack final de semana. Não é equilíbrio. Isso é veneno, isso te mata. Toda vez que você está fazendo isso, está gerando uma frequência de morte, tanto vibracional quanto no seu corpo. E também uma coisa está intimamente relacionada à outra. A terceira dica, né, para gerar também mais mitocôndria é estar exposto à luz natural, à luz do sol. Além de você estar em contato com a luz do sol e você regular o seu ciclo biológico, o seu relógio biológico, também chamado de ciclo circadiano, é também você criar mais mitocôndrias. Por quê? A luz infravermelha, absorvida pela molécula de água nas células, ela desencadeia um processo também de síntese de mitocôndrias. Então é muito legal a gente poder aproveitar a luz do sol. E aí cabe um parênteses a respeito de manipulação de energia em relação à luz do sol. Sempre quando você olha o nascer e o pôr do sol nos últimos 3 minutos, você tem a capacidade de reprogramar o passado, isso no pôr do sol, e programar o futuro no nascer do sol. Então ali cabe também nesse momento de nascer e pôr do sol, você fazer uma visualização, você transmutar mágoas do passado e você visualizar e manifestar coisas que você quer para o futuro. Então se a gente conseguir ali a partir das 8 horas da noite, já também desligando o celular e desligando a tela, né, usar, por exemplo, um óculos que tenha uma lente que filtre a luz azul,
é muito positivo também para essa questão energética. Você que está se sentindo descarregado, é muito legal a gente observar como que está funcionando o nosso relógio biológico, e esse contato com a natureza, além de desenvolver a nossa energia, é muito legal para a gente poder sincronizar com as frequências que tem no universo. Outra dica para a gente ter mais energia está relacionada à alimentação. Basicamente funciona assim: se a gente pega uma tomada, a carga elétrica que está ali dentro, né, ela vem muitas vezes do material condutor dessa eletricidade, como o fio de cobre. No nosso corpo a gente não tem fios de cobre, mas a gente também vai ter cargas elétricas que vêm da alimentação. As mais comuns são o sódio, o potássio, o cloro, o cálcio. Então é importante que a gente coma esses minerais, e caso a gente não consiga comer, seja em dieta de restrição de peso, né, restrição de caloria, a gente suplemente. Então é sempre muito legal a gente poder suplementar, tomar um multivitamínico bacana. Isso vai aumentar sim a nossa disponibilidade de cargas elétricas que em movimento vão gerar corrente elétrica. Essa corrente elétrica é o que a gente chama de carga elétrica de forma genérica, né? Essa corrente elétrica que corre pelo corpo, inclusive pode fazer com que a gente atinja com mais facilidade o chamado estado vibracional. O que é o estado vibracional? Quando você sente o seu corpo todo vibrando, você sente literalmente uma energia elétrica no seu corpo, na ponta dos dedos, na ponta dos lábios, no corpo inteiro. O pessoal que já treinou o exercício chamado calistenia, que eu expliquei nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, já sentiu isso. Que se você ainda não treinou e não viu esse vídeo, vai lá assistir, que é muito interessante. É um exercício fantástico. Então é isso, se alimentem bem, comam bastante verduras, frutas, né, alimentos diversos, e caso você não tenha como comer esses alimentos por algum motivo, invista no multivitamínico, que vale muito a pena. Gente, ainda no raciocínio da alimentação, é muito importante te evitar alimentos que tenham agrotóxicos, alimentos que tenham veneno. Por quê? A planta que ela é submetida a um grande número de agrotóxicos, a venenos, ela tem menos produção de um negócio chamado fitoquímicos. Fitoquímicos são compostos químicos produzidos pelas plantas, por isso que é fitoquímicos, porque fito significa planta, que são produzidos pela planta e são defesas da planta contra geada, contra bichos, contra vírus, contra bactérias que estão atacando a planta, tentando comer a plantinha. Quando a gente come esses fitoquímicos, eles desencadeiam processos nas nossas células que fazem com que a gente ative genes do nosso DNA responsáveis pela reparação celular, reparação dos neurônios, reparação de tecidos, enfim. De fato, ela promove, esses fitoquímicos promovem ativação de genes que geram rejuvenescimento, também são chamados de vitagenes. Então é muito importante que a gente coma alimentos que sejam orgânicos. Se você não tem como comprar orgânico, procura na sua cidade uma feira chamada agroecológica, são produtores locais, muitas vezes de assentamentos, eles produzem sem veneno. E é importante, de novo, a gente não cair num discurso de que você, não é radical, então por isso você come sim um veneninho de vez em quando. Veneno é veneno, não existe dose saudável para veneno. Não existe dose saudável para você tomar aspartame da Coca-Cola, pois ele é cancerígeno, pronto, acabou. Não existe dose saudável para você comer Cheetos Bola, não existe dose saudável para você fumar pedra de crack. Tudo é veneno, não coloque isso no seu corpo. Outra dica das muitas que eu já perdi a conta é você tomar banho gelado. O banho gelado ele é extremamente eficiente para você recompor camadas do campo áurico que foram desgastados ou por um trauma emocional ou por um trauma fisiológico. Então, se você, por exemplo, sai da zona de tolerância, né? O que é a zona de tolerância? A zona de tolerância é um nível de energia que você pode gerar no seu campo que não estoure o seu campo. Porque, às vezes, quando a energia emocional é muito intensa, o campo expande de forma desordenada e aí geram buracos, enfim. E quando você tem esses buracos no campo áurico, você fica aberto a frequências das mais variadas, e se a frequência te atinge, se instala em você, você pode entrar num caminho que é um caminho sem programação, um caminho que pode te levar à morte. Então, depois desse longo parênteses, para dizer que banho gelado é muito bom também para a questão energética e espiritual, mas também é muito bom para a questão da mitocôndria, da eficiência energética celular. Isso porque sempre que você estimula o seu corpo a um desconforto, ele vai buscar se evoluir, vai buscar se adaptar para que ele possa superar aquela situação de adversidade. E assim como a gente também na vida, né? Quando a gente é colocado no desconforto, a gente tenta buscar
a gente ou sucumbe a esse desconforto, ou a gente se torna maior que nossos problemas, e quando nós nos tornamos maiores que nossos problemas, a gente evolui. É isso que o corpo está fazendo também o tempo inteiro. Então, se colocar em restrição calórica, no caso do jejum, se colocar numa situação de um frio, né, um frio que não vai te matar, né, também você não vai passar fome a ponto de se matar, mas um desconforto que seja leve, mas que seja ali surpreendendo o seu organismo, você vai ter uma resposta de hipercompensação. Você vai se superar também num nível físico. E é por isso também que o banho frio ele serve. Então também essa é mais uma dica para a gente poder ter mais energia. Beleza? Eu acho que ficou um pouco comprido, talvez um pouco extenso, talvez eu tenha me alongado em alguns termos técnicos, mas enfim, seguindo esses conselhos, né? Você pode ter uma vida muito mais energizada, muito mais feliz. E lembrando que essa questão da eficiência da mitocôndria, da eficiência energética, como ela tem a ver com as membranas celulares, ou seja, o que a membrana é? A pele da célula, né? Então, se tem a ver com a membrana celular, tem a ver com todas as funções do organismo. Função hormonal, depressão está relacionado também a isso, porque se a membrana celular está machucada, ela está defeituosa, não está eficiente, a gente não passa os quimioreceptores de felicidade, como por exemplo a endorfina, né? A gente não passa a serotonina direito no cérebro, então isso gera também problemas de saúde mental. Tudo está relacionado à alimentação. Todos os nossos chakras também, eles estão relacionados ao sistema endócrino e isso está relacionado à alimentação. Não tem como você desenvolver uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade de fato potente, energética, que você consiga criar a realidade se você não tiver um corpo desintoxicado, um corpo desinflamado, sem excesso de gordura. Você precisa entender que isso é fundamental. Não existe caminho que passe para um nível de consciência acelerado, desenvolvido, que não passe pelo exercício físico, pela boa alimentação. Se a gente tem um corpo humano, um corpo físico, é porque ele é bom, é porque ele é potente, é porque ele tem uma utilidade, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Se você se considera uma pessoa num caminho espiritual, você tem que pensar, nossa, esse corpo aqui é o único mecanismo de comunicação que eu tenho com o mundo material, e o mundo material já estão as pessoas encarnadas, né, e as pessoas encarnadas elas fazem parte da nossa missão, né, porque a gente está aqui não a passeio e sempre ajudar as pessoas. Então tem que cuidar desse corpo físico, porque, enfim, ele é precioso, sabe, gente, ele é muito precioso. Você não sabe se numa vida que vem você vai ter a condição de estar encarnado com um acesso à internet, com acesso à informação. Você não sabe se essa chance que você está tendo agora de evoluir é a sua melhor chance em séculos para trás e em séculos futuros. Pode ser que você encarne numa próxima vida na puta que pariu de um lugar miserável que você não tem a condição mínima de parar, respirar, pensar, concentrar, ter atenção, ter foco, ter conhecimento. Porque a vida para muita gente é uma vida doída, é uma vida difícil. Então, dê graças ao universo que você tem a capacidade de ter informação e você pode fazer escolhas. E seja autorresponsável pelas escolhas que você faz. Tá bom? Eu espero que vocês coloquem em prática essas dicas, do fundo do coração. A gente está hoje numa pandemia de coronavírus. É comprovado cientificamente que o maior fator de risco para o coronavírus é a obesidade. A gente tem 20% dos brasileiros com obesidade. A gente tem mais de 50% com sobrepeso. Então a gente tem que se cuidar, tá bom? Vibração. A gente se vê numa próxima. Se cuidem e fiquem na paz.